Senhores vereadores, público presente, internautas, sob a proteção de Deus e com o auxílio dos colaboradores dessa casa, vamos dar início aos trabalhos da 45ª sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 2019. Solicito ao vereador Paulo Sebastião Bueno para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Uma boa noite a todos. Bondade com os infelizes. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Terminado a leitura, senhor presidente. Antes de começar a sessão, eu queria pedir para o público presente e os vereadores que nós façamos um minuto de silêncio em homenagem e de luto à morte do pastor João de Souza. Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos. Terminada a leitura da Bíblia, solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental. 45ª sessão ordinária, dia 10 de dezembro de 2019. Antônio da Silva Pedroso. Presente. Antônio Marcos Flauzino. Presente. Bruno Fernando Ferreira. Presente. Edson de Souza Lima. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Estevam Franco. Presente. Karina Celeste Moura. Presente. Luiz Estevam da Silva. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Terminado. Havendo o quórum legal, às 19 horas e 58 minutos, declaro aberta a 45ª sessão ordinária. Consulto o senhor do plenário para a dispensa da leitura da ata da 44ª sessão ordinária, em virtude de que todos os vereadores já receberam a cópia e a mesma será publicada no site da Câmara. Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os vereadores que forem contra, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Consulta o plenário para a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei de autoria do chefe executivo municipal. Somente para a leitura. Os projetos de lei número 65 e 66 do executivo e o 13/2019 de autoria do vereador Bruno. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os vereadores que forem contra, que se levantem. Senhores vereadores, eu vou repetir mais uma vez. Senhores vereadores, vou repetir mais uma vez. Eu consulto o plenário para a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei de autoria do chefe executivo municipal. Para leitura, os projetos 65 e 66 do executivo. Para leitura e votação, o projeto 13/2019, de autoria do vereador Bruno, que dispõe sobre alteração da data da Marcha para Jesus. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os vereadores que forem contra, que se levantem. Projetos inclusos na ordem do dia. Também consulto o plenário para a leitura do projeto de lei número 67/2019. Somente para a leitura. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Os vereadores que forem contra, que se levantem.
Também os projetos inclusos na ordem do dia. Havendo concordância, solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Projeto de lei número 62, 65, 66 e 67/2019. Por favor, senhor vereador. Prefeitura do Município de Bom Jesus dos Perdões, projeto de lei número 62, de 18 de novembro de 2019. Dispõe sobre reajuste dos subsídios dos secretários municipais de Bom Jesus dos Perdões. Sérgio Ferreira, prefeito de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concebido reajuste sobre o subsídio dos secretários municipais de Bom Jesus dos Perdões, de que trata o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, de acordo com o INPC acumulado do ano. Artigo 2º. O percentual utilizado na revisão geral anual será regulamentado através de decreto do Executivo após a divulgação do índice do INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2019. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020. Bom Jesus dos Perdões, 18 de novembro de 2019, Sérgio Ferreira, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 62/2019. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, o presente projeto de lei tem a finalidade de conceder revisão anual aos secretários municipais com base na Constituição Federal, que prevê entre o artigo 37, inciso 10, abre aspas, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data sem distinção de índices, fecha aspas. O reajuste justifica-se pelo incompatível fato de que a inflação vem defasando os salários. Com a medida, busca-se amenizar as perdas salariais, além de valorizar os servidores públicos. Assim, observando-se que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora estejam sob controle, persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder dos servidores, e considerando que os gastos com pessoal referidos no presente projeto de lei estão de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária em vigência, bem como aos ditames da Constituição Federal. O percentual utilizado na revisão geral anual será regulamentado através de decreto do Executivo após a divulgação do índice do INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2019. Sem mais, e contando com o discernimento que guarida essa egrégia Casa Legislativa, esperamos a deliberação dessa propositura, reiterando protestos de estima e respeito. Bom Jesus dos Perdões, 18 de novembro de 2019, Sérgio Ferreira, prefeito municipal. Prefeitura do Município de Bom Jesus dos Perdões, projeto de lei número 65, de 9 de dezembro de 2019. Dispõe sobre: altera o artigo 1º da lei número 2526, de 7 de novembro de 2019. Sérgio Ferreira, prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. O artigo 1º da Lei nº 2526, de 7 de novembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais até um montante de R$5 milhões para inclusão de natureza de despesa no orçamento em execução, aprovado através da Lei Municipal nº 2476, de 2019. Destinados à criação das seguintes dotações: gabinete, valor 230 mil, aquisição de veículos; obras, valor 900 mil, aquisição de veículos; obras, valor 380 mil, aquisição de veículos; obras, 400 mil, aquisição de veículos; saúde, 360 mil, aquisição de veículos; saneamento, 250 mil, aquisição de veículos; educação, 520 mil, aquisição de veículos; educação, 260 mil, aquisição de veículos; saneamento,
500 mil fornecimento de água potável e obras 1.200.000 pavimentação de vias, totalizando 5 milhões. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bom Jesus Perdões, 9 de dezembro de 2019, Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores, segue justificativa do projeto de lei número 65/2019. Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 65/2019, referente à alteração da distribuição dos valores dos recursos do produto de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, Programa Finisa, autorizado pela Lei nº 2.516, de 23 de agosto de 2019, e que teve os respectivos créditos especiais autorizados pela Lei nº 2.526, de 7 de novembro de 2019. A alteração proposta tem por objetivo a aquisição de 3 micro-ônibus escolares, no montante de R$ 780 mil, cujo valor estimado é de 260 mil cada. Destes 3 micro-ônibus, os quais serão destinados ao transporte de alunos da rede pública, 2 serão para o ensino infantil e 1 para o ensino fundamental. Com isso, o recurso que seria destinado inicialmente à aquisição de veículos para a Guarda Municipal, no valor de R$ 30 mil, e o recurso que seria utilizado para a revitalização de vielas, no valor de R$ 750 mil, serão utilizados para a aquisição de tais micro-ônibus. Abaixo temos o quadro de distribuição dos valores constantes do artigo 1º da Lei nº 2.526, de 7 de novembro de 2019, com as revogações marcadas por linha no meio do texto. Os vereadores podem acompanhar na cópia que está do projeto de lei. Abaixo temos a distribuição dos valores propostas pelo projeto de lei número 65, de 9 de dezembro de 2019, com as inclusões destacadas em negrito, no caso, as aquisições dos micro-ônibus. Ante o exposto, são essas, senhor presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei. Reitero a Vossa Excelência e seus dignos pares meus votos de profundo respeito e de elevada estima e consideração no instante em que solicito a aprovação do presente projeto. Bom Jesus Perdões, 9 de dezembro de 2019, Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Bom Jesus Perdões, projeto de lei número 66, de 9 de dezembro de 2019. Dispõe sobre regularização de edificações e dá outras providências. Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal de Bom Jesus Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a regularização, nos termos desta lei, das edificações existentes ou em construção executadas irregular ou clandestinamente no município de Bom Jesus Perdões, até a promulgação desta lei, excetuando-se aquelas realizadas em áreas especiais de interesse social que terão regulamento próprio. Dos conceitos e definições. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se: primeiro, edificação existente, aquela que esteja totalmente concluída em condições de ser habitada. Segundo, edificação e construção, aquela que esteja com a cobertura totalmente concluída, mas sem condições de ser habitada. 3. Irregular, qualquer edificação que, tendo obtido da autoridade municipal licença ou autorização para execução, foi realizada no todo ou em parte em desconformidade com os termos do projeto apresentado para apreciação e do correspondente alvará de construção. 4. Clandestina, qualquer edificação realizada sem submissão do projeto à apreciação e expedição do competente alvará pela autoridade municipal. 5. Responsável pela edificação, qualquer pessoa física ou jurídica que: a. Seja proprietário ou compromissário do terreno edificado. B. Possua mandato específico por instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida para responder pelo proprietário ou compromissário do terreno edificado. 6. Contrapartida. Compreensão financeira ao município paga pelo beneficiário da possibilidade de manter a edificação em desacordo com as normas urbanísticas e de restrições de matrícula, em detrimento da qualidade urbana e ambiental da cidade. 7. Alvará de regularização. Documento expedido pela unidade competente da administração municipal que determina a regularidade da edificação. 8. Habita-se por regularização.
Documento expedido pela unidade competente da administração municipal por ocasião da conclusão dos serviços expressos no alvará de regularização. 9. Áreas de risco. Áreas inadequadas para ocupação humana por estarem sujeitas a desmoronamento ou deslizamento de solo, queda ou rolagem de blocos rochosos, riscos geológicos e geotécnicos, alagamentos ou inundações, riscos hidrológicos, provocados pela ação antrópica ou por fenômenos naturais. 10. Áreas de preservação permanente, o APP. Áreas enquadradas como tal pelas resoluções CONAMA vigentes à época do pedido de regularização. Dos critérios para a regularização de edificações existentes ou em construção. Artigo 3º. As edificações existentes ou em construção poderão ser regularizadas desde que atendidas as seguintes condições mínimas. 1. Que não estejam localizadas em áreas de risco. 2. Que não estejam localizadas em áreas de preservação permanente. 3. Que não estejam localizadas em parcelamentos clandestinos ou regulares. 4. Que apresente condições de higiene, vitalidade e segurança de acordo com os padrões e normas técnicas pertinentes. 5. Que não estejam em logradouros públicos, áreas públicas e faixas destinadas ao alargamento de vias públicas, desde que, nesse último caso, já constantes de projetos com recursos financeiros assegurados ou do plano de alinhamento de vias do município. Artigo 4º. A regularização tomará por base para o cálculo da contrapartida definida no artigo 2º, inciso 6, as regras de ocupação do solo constante das leis vigentes do município, inclusive quanto às disposições constantes de matrículas e as normas técnicas de edificações vigentes. Dos procedimentos para a regularização. Artigo 5º. A regularização dar-se-á mediante requerimento do responsável a ser protocolado dentro do prazo de 2 anos a contar da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por igual período com o pedido de regularização devidamente instruído nos termos do artigo 6º. Parágrafo único. A prorrogação de prazo a que se refere este artigo se dará a critério do Executivo Municipal por decreto. Artigo 6º. Para fins de regularização de edificações existentes ou em construção, o responsável deverá requerê-la junto à unidade competente da administração municipal, munido dos seguintes documentos. 1. Requerimento dirigido à unidade competente da administração municipal. 2. Identificação do responsável pela edificação. 3. Anotação de responsabilidade técnica, ART, do profissional habilitado. 4. Matrícula e ou escritura do imóvel. 5. Termo de anuência com firma reconhecida do proprietário, confrontante ao imóvel em desconformidade, quando houver janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de 1,5 m do terreno vizinho, conforme o Código Civil Lei 10.406 de 2002, conforme anexo 1. 6. Planta de situação do imóvel em escala adequadas às dimensões do terreno e da edificação, mostrando a implantação da edificação no lote, todas as divisas e confrontantes e as vias existentes no entorno com as respectivas larguras. 7. 4 vias do projeto completo, planta baixa, cortes e fachadas da edificação, com destaque das porções construídas em desacordo com a legislação vigente, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e recursos. 8. 4 vias do memorial descritivo. 9. Laudo técnico de inspeção predial elaborado pelo responsável técnico, no qual comprove que vistoriou minuciosamente o empreendimento com a justificativa de que os trabalhos já concluídos apresentam condições técnicas para seu aproveitamento e fotografias da fachada e das áreas em desconformidade. Parágrafo único. Os tributos devidos serão cobrados com base na legislação vigente. Artigo 7º. De posse dos elementos especificados no caput e incisos do artigo 6º, a competente unidade da administração municipal poderá vistoriar o imóvel para a confirmação das informações constantes dos documentos apresentados. Parágrafo único. Serão indeferidos os projetos de regularização cuja vistoria in loco não corresponda ao projeto apresentado para a devida regularização. Artigo 8º. Caso constatado pela unidade competente que a área construída está em desacordo com as normas vigentes, esta proporá
aos responsáveis a adequação da porção excedente ou o recolhimento da contrapartida conforme artigo 9º. Artigo 9º. Sem detrimento das taxas normalmente cobradas para apreciação e aprovação de projetos, a contrapartida será calculada com base na área em desconformidade, com o zoneamento local multiplicado por 10% do valor venal do metro quadrado de terreno constante da planta genérica de valores imobiliários do município. Parágrafo 1º. O pagamento do valor referente à contrapartida poderá ser parcelado em até 12 meses, nos termos do Código Tributário Municipal e demais normas que regem a matéria. Parágrafo 2º. Não poderá ser requerida isenção da contrapartida. Artigo 10. Aprovado o projeto, será fornecida a guia de recolhimento para o pagamento da contrapartida e, mediante a comprovação do pagamento e ou parcelamento, será fornecido o alvará de regularização. Parágrafo 1º. Do alvará de regularização constará expressamente que partes da edificação foram objeto de autorização de regularização. Parágrafo 2º. Serão objeto apenas de autorização de regularização quaisquer partes da edificação principal ou quaisquer edificações acessorias situadas sob os recuos frontal, laterais ou de fundos exigidos pela legislação vigente. Parágrafo 3º. Em caso de inadimplemento do parcelamento a que se refere esta lei, fim do exercício, os valores em aberto serão lançados em dívida ativa com os acréscimos legais e posterior à execução fiscal. Artigo 11. O habite-se por regularização será expedido mediante solicitação do responsável pela edificação após vistoria do setor de fiscalização da unidade competente da administração. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio de cooperação com órgãos e entidades públicos para levar a efeito as finalidades dessa lei. Artigo 13. O Poder Executivo regulamentará por decreto, se necessário, no que couber a presente lei. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 15. As despesas decorrentes da execução do presente projeto de lei serão suportadas por dotação orçamentária própria, complementada se necessário. Artigo 16. Revogam-se as disposições em contrários. Bom Jesus Perdões, 9 de dezembro de 2019, Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal. A justificativa ao projeto. O presente projeto visa instituir a possibilidade de regularização de edificações em nosso município. Com o fim da vigência da Lei Municipal nº 2418 de 2017, o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, não pode ofertar à população o serviço de regularização de construções irregulares. Diante da constatação de irregularidade das obras, a melhor solução é possibilitar a regularização da obra com condições estabelecidas em lei. Considerando que a Lei Municipal nº 2418 de 2017 foi aprovada por esta Igreja Casa de Leis, repetimos sua redação nessa propositura de lei. Esclarecemos que a lei antiga possuía prazo de vigência restrito, que acabou se expirando, sendo necessária nova propositura de lei. Assim, justificada a pertinência do projeto e adequação legal, submetemos aos nobres edis a apreciação deste importante projeto de lei. Sem mais, e contando com o discernimento que guarida essa Igreja Casa Legislativa, esperamos a deliberação dessa propositura, reiterando protestos de estima e respeito. Bom Jesus Perdões, 9 de dezembro de 2019, Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Bom Jesus Perdões, projeto de lei número 67, de 10 de dezembro de 2019. Dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar para o reforço de dotações do orçamento em execução até o valor de R$ 990 mil. Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal de Bom Jesus Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor total de R$ 990 mil para reforçar as dotações do orçamento em execução aprovado através da Lei Municipal nº 2476 de 2018. Abaixo segue a tabela onde haverá alteração.
Os vereadores podem acompanhar na cópia que está na mesa. Artigo 2º. O recurso para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta lei será resultante do provável excesso de arrecadação da fonte 1, recurso próprio, no valor de R$ 990 mil. Artigo 3º. Ficam convalidados no PPA e na LDO vigentes os valores das ações ora contemplados na presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, 10 de dezembro de 2019, Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 67/2019. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente à abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município no valor de R$ 990 mil, com recursos de provável excesso de arrecadação. A abertura de crédito adicional suplementar solicitada tem o objetivo de suprir dotações do Gabinete das Secretarias de Finanças, Assuntos Jurídicos, Ação Social, Saúde, Educação, Obras, Saneamento e Agricultura, a fim de viabilizar o pagamento das férias de profissionais de educação, bem como do salário dos funcionários. O recurso para a abertura do referido crédito adicional suplementar é o provável excesso de arrecadação conforme inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 64. Para apurar o valor do provável excesso de arrecadação, realizamos as seguintes análises. Conforme balancetes da Receita nos meses de novembro e dezembro dos anos de 2017 e 2018, os dados demonstravam uma provável frustração e excesso, respectivamente, na arrecadação durante os exercícios, no caso dos recursos próprios, Tesouro, fonte 1. Nota-se também que até o mês de novembro de 2017 e novembro de 2018 foram arrecadados em média 90% da receita total do exercício. Tais análises estão demonstradas nos quadros abaixo que podemos acompanhar aí na leitura. Já para o exercício de 2019, através do balancete da receita até o mês de novembro, apurou-se um excesso de arrecadação no montante de R$ 5.109.014,22 nos recursos próprios, Tesouro, fonte 1. Tem a tabelinha também mostrando. Adicionalmente, levando-se em consideração a tendência do exercício até novembro de cada ano, são arrecadados em média 90% da receita total do exercício e que até o mês de novembro de 2019 a arrecadação dos recursos próprios foi de R$ 54.6.472,98. É provável que a receita total Tesouro, fonte 1, seja de aproximadamente R$ 60.007.192,20, que corresponde aos 90% aí, o valor de R$ 54.006.472,98. Ou seja, poderá haver um excesso de arrecadação de aproximadamente R$ 5.299.809,40 no exercício de 2019. No entanto, a abertura de crédito adicional suplementar solicitada foi de R$ 990 mil, visto que dos R$ 5.109.014,22 já foram solicitadas as seguintes aberturas a essa Casa de Leis. Daí tem a tabela com os projetos de lei onde já solicitaram a abertura de crédito. Ressaltamos que a abertura do crédito adicional suplementar refere-se aos recursos da fonte 1, recurso próprio. Os principais instrumentos de flexibilidade destinados a alterar dotações previstas no orçamento aprovado são os créditos adicionais previstos nos artigos 40 e 46 da Lei 4.320 de 64. Há três tipos: os suplementares, os especiais e os extraordinários. Os créditos suplementares são abertos para o reforço de dotações que se mostraram insuficientes. Os especiais atendem às despesas que não tinham dotação orçamentária específica. Os extraordinários são admitidos para despesas imprevisíveis e urgentes, conforme dispõe o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. Ante o exposto são essas, senhor presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei. Reitero a Vossa Excelência, seus dignos pares, meus votos de profundo respeito, de elevada estima e consideração, no instante que solicito a aprovação do presente projeto. Bom Jesus dos Perdões, 10 de dezembro de 2019, Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal. Terminado. Os projetos do Executivo serão encaminhados às comissões para estudos e pareceres.
Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente dos vereadores. Indicações número 95/2019. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, indicação número 95/2019. Ementa. Solicita ao Poder Executivo para que seja realizada a instalação de câmeras de monitoramento na unidade mista de saúde no bairro Parque Hortência. Indicação. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a instalação de câmeras de monitoramento na unidade mista de saúde da Travessa Bélgica no bairro Parque Hortência. Justificativa. Trata-se de uma solicitação para a instalação de câmeras de monitoramento, pois irá trazer mais segurança para a população que frequenta o local. Dessa maneira, solicitamos o costumeiro apoio do Poder Executivo Municipal para atendimento dessa demanda. Bom Jesus Perdões, 9 de dezembro de 2019, José Estevão Franco, vereador. Terminado. Solicito ao segundo secretário, Antônio da Silva Pedroso, para que proceda a leitura do expediente de terceiros. Por favor, vereador. Boa noite a todos. Convite. Comandante da 3ª Companhia do 34º Batalhão da Polícia Militar, Cabo PM Vanderlei Turola Alves Cardoso, tem a honra de convidar para a solidariedade o PM do mês de novembro, homenageado Cabo PM Cedra, 12 de dezembro de 2019, às 16 horas, a rua Professor João Antônio Rodrigues, 95, Vila Daís, Atibaia, São Paulo. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual dos funcionários da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 6 de dezembro de 2019. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Projeto de lei número 14/2019. Nós, abaixo-assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer conjunto ao projeto de lei número 14/2019, de autoria do Poder Legislativo, dispondo sobre revisão geral anual aos servidores e funcionários públicos da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em observância ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O parecer dos relatores. O projeto de lei atende aos dispostos no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, prevendo o reajuste anual de acordo com o índice do INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2019, de modo a garantir o poder aquisitivo aos servidores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, concursados e comissionados, inclusive aqueles que permaneceram sob o regime seletista. O projeto também atende à peça orçamentária, de sorte que o projeto de lei deve ser aprovado em plenário. O parecer das comissões foi dado pela admissibilidade do projeto de lei número 14/2019. Sendo assim, sobre os aspectos formais e materiais, o projeto não viola nenhum preceito da Constituição Federal do Estado de São Paulo, bem como atende aos requisitos legais e contábeis. Portanto, considerando a constitucionalidade e a legalidade, somos pela aprovação do projeto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Karina Celeste Moura, presidente. Paulo Sebastião Bueno, relator. Antônio da Silva Pedroso, membro. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Bruno Fernando Ferreira, presidente. Hélio José Viana Gonçalves, relator. José Estevão Franco, membro. Pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Luiz Estevão da Silva, presidente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relator. E Vanderlei Bocus Teixeira, membro. Terminado. Senhores vereadores e vereadoras, coloco o projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual dos funcionários da Câmara Municipal em discussão. O que está acontecendo é uma revisão do salário dos funcionários da Câmara, que é baseado no Índice Nacional de Preço no Mercado, né, do consumidor. Então, isso aí, de acordo com a inflação, Índice Nacional, que todo órgão público passa por isso, tanto dos servidores, quanto no nosso mercado. Vocês sabem que a gasolina, feijão, arroz, tudo que é produto,
é feito aí o índice de correção e nada mais justo do que fazer uma correção anual com os salários dos trabalhadores. Coloco o projeto de lei número 14/2019, senhores vereadores e vereadoras. Coloco o projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual dos funcionários da Câmara Municipal, em votação. Como vota o vereador Antônio da Silva Pedroso? Aprovado. Como vota o vereador Antônio Marques Falzino? Aprovado. Como vota o vereador Bruno Fernando Ferreira? Aprovado. Como vota a vereadora Karina Celeste Moura? Aprovado. Como vota o vereador Hélio José Viana Gonçalves? Aprovado. Como vota o vereador José Estevam Franco? Aprovado. Como vota o vereador Luiz Estevam da Silva? Aprovado. Como vota o vereador Paulo Sebastião Bueno? Aprovado. Como vota a vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro? Tendo em vista que esse projeto é dos funcionários efetivo e todo ano é feito pelo INPC, assim como é feito para salário mínimo e também para os aposentados, eu sou a favor. Como vota o vereador Vanderlei Pocuzzi Teixeira? As palavras da Rosângela, aprovado. Senhores vereadores e vereadoras, o projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre a revisão dos funcionários da Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei número 60/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Prefeitura Municipal. Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, 6 de dezembro de 2019. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Projeto de lei número 60/2019. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer conjunto ao projeto de lei número 60/2019, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre autorização do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores municipais contratados, inativos, pensionistas e do quadro de magistério, em observância ao disposto do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O parecer dos relatores. O projeto de lei atende ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, prevendo o reajuste anual de acordo com o índice do INPC, acumulado de janeiro a dezembro de 2019, de modo a garantir o poder aquisitivo aos servidores municipais contratados, inativos, pensionistas e do quadro do magistério. O projeto também atende à peça orçamentária de sorte que o projeto de lei está em condições de ser aprovado no plenário. O parecer das comissões foi dado pela admissibilidade do projeto de lei número 60/2019. Sendo assim, sobre os aspectos formais e materiais, o projeto não viola nenhum preceito da Constituição Federal ou do Estado de São Paulo, bem como atende aos requisitos legais e contábeis. Portanto, considerando a constitucionalidade e a legalidade, somos pela aprovação do projeto. Assinam pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Presidente Karina Celeste Moura, relator Paulo Sebastião Bueno e membro Antônio da Silva Pedroso. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Presidente Bruno Fernando Ferreira, relator Hélio José Viana Gonçalves e membro José Estevam Franco. Pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público: Presidente Luiz Estevam da Silva, relator Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e membro Vanderlei Pocuzzi Teixeira. Terminado. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 60/2019 em discussão. Nobre presidente, boa noite, vereadores e população presente. Eu volto à minha fala, assim como falei dos funcionários efetivos da Câmara Municipal, assim também trazer esse projeto que foi lido agora, os pareceres com relação aos funcionários da Prefeitura Municipal. Nada mais justo do que o aumento do INPC, não é muito, mas já ajuda um pouco, e sou favorável. Muito obrigada. Senhor presidente, em relação aos funcionários da Prefeitura Municipal, eu também sou favorável, mas deixar uma pontinha de interrogação em relação aos secretários municipais, que eu sei que não vai ser votado hoje, mas em relação aos funcionários, pode contar comigo. Meritocracia, né?
Senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 60/2019, que dispõe sobre a revisão dos funcionários da Prefeitura Municipal em votação. Como vota o vereador Antônio da Silva Pedroso? Aprovado. Vereador Antônio Marcos Flauzino, como vota? Aprovado. Como vota o vereador Bruno Fernando Ferreira? Aprovado. Como vota a vereadora Karina Celeste Moura? Aprovado. Como vota o vereador Hélio José Viana Gonçalves? Aprovado. Como vota o vereador José Estevam Franco? Aprovado. Como vota o vereador Luiz Estevam da Silva? Aprovado. Como vota o vereador Paulo Sebastião Bueno? Aprovado. Como vota a vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro? Aprovado. Como vota o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira? Aprovado. Senhores vereadores, público presente, o projeto de lei número 60/2019, que dispõe sobre a revisão dos funcionários da Câmara, da Prefeitura Municipal, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões do projeto de lei número 13/2019, que dispõe sobre a alteração da lei 1748. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 9 de dezembro de 2019. Parecer número 71/2019. Projeto de lei número 13/2019. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mão para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 13/2019, de autoria do vereador Bruno Fernando Ferreira, dispondo sobre alteração da lei número 1748 de 2004, alterando para o segundo sábado de dezembro o dia da Marcha para Jesus e da outras providências. Parecer do relator. Trata-se de projeto de lei de iniciativa legislativa que dispõe sobre a alteração de data prevista no artigo 2º da Lei Municipal número 1748 de 2004. O presente projeto se insere na competência dos municípios, nos termos do artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, que diz: compete aos municípios, primeiro, legislar sobre o assunto de interesse municipal. Quanto à autoria, a iniciativa do projeto de lei por vereador não fere nenhum dispositivo legal constitucional federal, estadual ou municipal, uma vez que a alteração proposta não está prevista em nenhuma daquelas privativas do chefe do Executivo, como dispõe o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, sob os aspectos formais e materiais, o projeto não viola nenhum preceito da Constituição Federal ou do Estado de São Paulo. Portanto, considerando a constitucionalidade e a legalidade, somos pela aprovação do projeto. Assinam pela comissão a presidente, vereadora Karina Celeste Moura, o relator, vereador Paulo Sebastião Bueno, e um membro, vereador Antônio Silva Pedroso. Terminado. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 13/2019 em discussão. Pela ordem, presidente. Permitido, vereador? Esse projeto de lei de minha autoria é que eu recebi um ofício da Associação Cristã Evangélica aqui de Bom Jesus dos Perdões, até o pastor, o professor Abílio está aqui presente na sessão, onde a associação eles pediram para ser alterada para o segundo sábado do mês de dezembro a Marcha para Jesus. Esse projeto já existe aqui no município desde 2004, então estamos apenas alterando a data de realização desse evento. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 13/2019, que dispõe sobre a alteração da Marcha para Jesus em votação. Como vota o vereador Antônio da Silva Pedroso? Aprovado. Como vota o vereador Antônio Marcos Flauzino? Aprovado. Como vota o vereador Bruno Fernando Ferreira? Aprovado. Como vota a vereadora Karina Celeste Moura? Aprovado. Como vota o vereador Hélio José Viana Gonçalves? Aprovado. Como vota o vereador José Estevam Franco? Aprovado. Como vota o vereador Luiz Estevam da Silva? Aprovado. Como vota o vereador Paulo Sebastião Bueno? Aprovado. Como vota a vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro? Aprovado.
Como vota o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores e vereadoras, público presente, o projeto de lei número 13/2019, que dispõe sobre a alteração da Marcha para Jesus, foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do relatório da Comissão Especial de Análise das Contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Parecer da Comissão Especial, constituída para analisar e emitir parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, referente ao exercício de 2015, tendo como prefeito Eduardo Henrique Macedo. A Comissão Especial, constituída nos termos do artigo 143, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, após a tramitação dos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2015, cumprido o prazo previsto no artigo 133, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, bem como a concessão de prazo para que o chefe do Executivo, à época, apresentasse sua defesa, o que ocorreu em 30 de setembro de 2019, vem apresentar seu parecer nos seguintes termos. Da análise do douto parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 3 são as questões que ensejam o exame acurado desta comissão. O primeiro deles diz respeito às aberturas de créditos adicionais suplementares, no limite de 17,19%, em flagrante, diz respeito às disposições do inciso 2º do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A esse respeito, a conduta do chefe do Executivo desrespeita a Lei número 4.320 de 64 e a LOA do exercício. Além disso, desrespeita este poder legislativo, que é a quem cabe autorizar as suplementações de verbas orçamentárias, a LOA, a LDO e o PPA. A conduta do chefe do Executivo é a mesma que ocasionou o impeachment da ex-presidente Dilma. O segundo deles diz respeito ao déficit anual no valor de R$ 1.903.093,84, sobre o que foi orçado, correspondente a 3,19%, e o déficit acumulado no valor de R$ 12.895.299,40, para uma dívida no valor de R$ 17.633.643,95. Havia em caixa o valor de R$ 4.738.344,55. Ou seja, para cada R$1 de dívida, havia 0,27 centavos em caixa para pagamento. Como bem assinalou os órgãos técnicos do Tribunal de Contas, o déficit anual apurado mostra o descontrole financeiro do governo municipal. Já o aumento do déficit público mostra que o passivo do município chega ao valor de R$ 12.895.299,40, valor que demandará muito sacrifício financeiro nos exercícios seguintes para se chegar a um equilíbrio. O terceiro deles diz respeito ao aumento da dívida ativa de R$ 13.296.226,86 em 2014 para R$ 34.663.555,25 em 2015. O percentual de arrecadação foi de 11,46% e o de cancelamento foi de 20,33%. Do cancelamento procedido, a maior parte dele ocorreu pela prescrição, o que, em tese, significa renúncia de receita. Nesse mesmo sentido, não houve por parte da administração municipal qualquer procedimento administrativo, no sentido de se apurar a culpa ou o dolo dos agentes. É bem verdade que somente com um único advogado, como existe até hoje, não existe condições de se promover com efetividade a cobrança da dívida ativa.
Do todo o exposto, a conclusão a que se chega é que durante o exercício de 2015 houve um descontrole total no governo municipal, quer pela suplementação de verbas por decreto, configurando as famosas pedaladas fiscais, um aumento nos gastos desprovido da respectiva receita, aumentando o déficit público e, por fim, renúncia indireta de receitas pela prescrição na cobrança da dívida ativa, sem que qualquer procedimento fosse tomado para evitar que isso ocorresse. Diante de todo o exposto, o parecer da comissão é pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, rejeição das contas do exercício de 2015 da Prefeitura do município de Bom Jesus Perdões. Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, 5 de dezembro de 2019. Comissão especial constituída nos termos do disposto no artigo 27, inciso 1º, letra B da Lei Orgânica Municipal. O vereador presidente Hélio José Viana Gonçalves, vereador relator Antônio Marcos Flauzino e o vereador membro José Estevo Franco. Terminado. Senhores vereadores, vereadoras, neste momento coloco as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício do ano de 2015 em discussão. A Câmara recebe um relatório do Tribunal de Contas e aí o Tribunal de Contas emite o parecer e os vereadores são responsáveis. O Tribunal de Contas ele faz a parte técnica, ele apura as contas, faz a auditoria e emite um parecer. Quem vive a realidade do município são os vereadores que representam o povo. Então a gente vive a realidade do dia a dia, o que o prefeito, quais foram as dificuldades que o prefeito teve, por que ele cometeu algumas irregularidades e por que o Tribunal de Contas fez os apontamentos e por que o Tribunal de Contas emitiu o parecer desfavorável, que é o caso das contas de 2015. O Tribunal de Contas ele não está na cidade para poder analisar o dia a dia do prefeito, quais foram as dificuldades que encontrou. Então, essa casa de Deus, os vereadores analisaram o exercício de 2015 e agora serão votados, os vereadores vão emitir a sua opinião sobre as contas de 2015. Portanto, coloco encerrada a discussão, vamos proceder à votação, esclarecendo esta presidência. Senhor vereador Lula, por gentileza, a gente precisa fazer a votação mais importante, uma votação super importante. Encerrada a discussão, nós vamos agora proceder à votação, esclarecendo esta presidência que se trata de matérias que exigem para a sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, segundo o que dispõe o inciso 2º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal. Segundo a regra da letra A do inciso 17 do artigo 9º da Lei Orgânica, o parecer do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Esta presidência esclarece que o vereador que votar, atenção, os vereadores que votarem a favor da conta da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2015, está sendo contra o parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O vereador que votar contra as contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2015, está sendo a favor do parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ok? Então, quando vocês disserem a favor das contas, vocês estão sendo a favor das contas do ano de 2015. Se vocês estiverem votando contra as contas, vocês estão votando contra as contas do exercício de 2015, não contra o tribunal. Tá? Todos entenderam? Então, se vocês votarem contra, vocês estão votando a favor do tribunal. Se vocês votarem a favor, vocês estão desfavoráveis ao tribunal, ok? Senhores vereadores, público presente, coloco as contas municipais do exercício do ano financeiro de 2015 em votação. Maioria qualificada de 2/3 do artigo
52º inciso do primeiro regimento interno. Como vota o vereador Antônio da Silva Pedroso? Senhor presidente, eu acompanho o parecer do tribunal. Contra. Como vota o vereador Antônio Marques Flauzino? Contra. Como vota o vereador Bruno Fernando Ferreira? A favor do parecer do Tribunal de Contas. Como vota a vereadora Karina Celeste Moura? A favor do parecer do tribunal. Como vota o vereador Hélio José Viana Gonçalves? A favor do parecer do tribunal. Como vota o vereador José Estevão Franco? Acompanho o Tribunal de Contas, senhor presidente. Como vota o vereador Luiz Estevão da Silva? A favor do parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Paulo Sebastião Bueno? O meu voto também é de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Como vota a vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro? De acordo com o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira? De acordo com o tribunal. Senhores vereadores, as contas municipais do exercício financeiro de 2015 foi rejeitada por essa casa por unanimidade. Tendo em vista que a votação teve o resultado de... Eu também voto, né, gente? Perdão, deixa eu voltar aqui. Eu também voto a favor do parecer do Tribunal de Contas. Nessa votação das contas, o presidente também vota. Perdão. Tendo em vista que a votação teve o resultado de 11 votos favoráveis, ou melhor, 11 votos favoráveis e 0 contrários, portanto, inferior a 2/3 que o quórum necessário para a rejeição do parecer esta presidência, nos termos do disposto da letra do inciso 17º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, declara aprovado o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e rejeitada as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Ferrões no exercício de 2015. Nos termos do disposto da letra D, no mesmo dispositivo legal, determino que o parecer do Egrégio Tribunal de Contas, assim como o decreto legislativo a ser editado, sejam publicados na forma regimental, bem como determino o encaminhamento ao Ministério Público. Senhores vereadores, solicito ao vice-presidente dessa casa para que proceda a leitura do relatório da Comissão Especial da Análise das Contas da Prefeitura Municipal do exercício do ano de 2016. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão Especial constituída para analisar e emitir parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício do ano de 2016, tendo como prefeito Eduardo Henrique Macedo. A comissão especial constituída nos termos do artigo 143, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, após a tramitação dos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício do ano de 2016, cumprido o prazo previsto no artigo 133, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, bem como a concessão de prazo para que o chefe do Executivo, à época, apresentasse sua defesa. Depois dilatado o requerimento deste, tendo o mesmo apresentado sua defesa em 30 de setembro de 2019, após a realização de audiência pública e disposição do processo por mais de 60 dias na sede desta Câmara Municipal. Esta comissão, analiticamente, analisou todo o processo e emite o seu parecer nos seguintes termos. Das ocorrências apontadas pelo Tribunal de Contas e que ensejou a decisão pela rejeição das contas, cumpre ressaltar: primeiro, déficit orçamentário. O déficit orçamentário apurado
pelo setor técnico do egrégio Tribunal de Contas alcançou o percentual de 2,35% e no valor de R$ 1.503.998,33 no exercício de 2016, o que se constituiu em grave desrespeito aos ditames legais. O déficit financeiro, por sua vez, que no ano de 2015 alcançou a cifra de R$ 12.895.299,40 no exercício de 2016, finalizou o ano com um montante de R$ 12.894.659,62. O déficit orçamentário demonstra o total desapreço do chefe do Executivo Municipal com a res pública ou coisa do povo. O chefe do Executivo não pode dispor o seu bel prazer do dinheiro público. Há de seguir a norma, a lei e os preceitos ditados por elas. Por outro lado, a cada déficit nas contas anuais implica em aumento da dívida financeira, que chegou ao patamar de R$ 12.894.659,62, ou seja, 18,5% do orçamento do ano seguinte. Isto implicaria dizer que, se fosse paga toda a dívida existente no ano de 2017, ter-se-ia que praticamente paralisar toda e qualquer atividade municipal. Alteração orçamentária por decreto. A alteração orçamentária por decreto contraria disposições constitucionais elencadas no artigo 165, parágrafo 8º, combinado com o artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. De tão grave é esse procedimento, que esse procedimento causou impeachment da ex-presidente Dilma, porque se trata de atitude de força, uma vez que não passou pela via democrática de apreciação pelo Poder Legislativo. Esse tipo de atitude desmerece essa Casa Legislativa, que tem por uma das suas incumbências, como representantes do povo, autorizar o prefeito a dispor do dinheiro público. Restrições no último ano de mandato. No último ano do mandato, o chefe do Executivo violou 2 preceitos legais que implicam em falha gravíssima para as contas públicas: aumento da liquidez em 30 de abril e 31 de dezembro de 2016 e despesas no último mês do exercício financeiro em valor maior do que um duodécimo previsto no último mês do mandato. O primeiro deles diz respeito ao disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido de que nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato não pode o prefeito aumentar o passivo verificado em 30 de abril. E no caso, quando do encerramento do exercício de 2016, a liquidez apurada em 30 de abril no valor de R$ 1.257.306,67 foi elevada para R$ 2.504.930,92 em 31 de dezembro, já no mês de dezembro. Encargos sociais. Com o Instituto Municipal de Previdência Própria dos Funcionários Públicos Municipais, deixou o chefe do Executivo de saldar no tempo apropriado as contribuições previdenciárias. Foi constatado pela auditoria do Tribunal de Justiça que nos meses de setembro a dezembro de 2016 foi deixado de efetuar o pagamento da contribuição previdenciária no valor de R$ 1.978.395,80, o que fez com que o município não tivesse o certificado de regularidade previdenciária.
o que impede a Prefeitura de receber repasses do governo federal e estadual. É bem verdade que houve o parcelamento dessa dívida, mas com alto custo de correção monetária, juros e multas, ocasionando um verdadeiro prejuízo ao erário. Diante do que foi apurado e considerando que os motivos que ensejaram a rejeição das contas do exercício de 2016 pelo Egrégio Tribunal de Justiça dessa comissão, ou melhor, do Tribunal de Contas, esta comissão especial abraça o entendimento e emite parecer no sentido de que seja mantido o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, e mantida a rejeição da mesma. Bom Jesus dos Perdões, 5 de dezembro de 2019. Presidente Paulo Sebastião Bueno, relator Bruno Fernando Ferreira e membro Luiz Estevão da Silva. Terminado a leitura, senhor presidente, do parecer referente às contas do exercício de 2016. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, coloco as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício financeiro do ano de 2016 em discussão. Senhor presidente, como o senhor bem disse, só para ressaltar, o Tribunal de Contas, todos os anos, ele chega aqui na Câmara Municipal, como também chega na Prefeitura, e os seus auditores, eles fazem auditoria nas contas. Essa auditoria é feita, é enviada ao tribunal, o tribunal emite um parecer prévio, primeiro, depois dá a chance ao chefe do executivo a apresentar a sua defesa naquelas irregularidades que possivelmente foram apontadas, e depois, mais tarde, o tribunal emite um parecer conclusivo, um parecer técnico conclusivo das contas. Foi o que ocorreu. Essas contas já foram emitidas no parecer final do tribunal. O tribunal, por sua vez, envia aqui para a Câmara Municipal para que a Câmara também julgue esse parecer. As contas estiveram à disposição aqui de todos os munícipes já nos primeiros meses do ano, se eu não me engano, acho que foi no mês de fevereiro. Ficou aqui à disposição por 60 dias, que qualquer município poderia ter acesso às contas. Depois foi criada uma comissão especial para emitir esse parecer. Foi dado todos os prazos para o prefeito apresentar a sua defesa, né, o qual ele acabou entregando a defesa dele aqui nas contas no dia 30 de setembro, e agora nós emitimos o nosso parecer. As contas de 2016, ela traz irregularidades gravíssimas, porque no último governo, nos últimos 4 anos de governo, a dívida do município só aumentou. Era uma dívida praticamente pagável, né, quando o ex-prefeito assumiu, mas depois essa dívida foi aumentando, um verdadeiro desequilíbrio nas contas. O fundo de previdência deixou de ser pago, porque o município não dispunha de recurso para pagar em dia o fundo de previdência. Isso ocasionou um prejuízo maior ainda para o município, que o município teve que requerer um parcelamento dessa dívida, e com esse parcelamento o município pagou um juro altíssimo devido a essa dívida. Um juro que, se a prefeitura tivesse pagado em dia, o fundo de previdência teria aplicado esse dinheiro numa instituição financeira. Como isso não ocorreu, o município teve que pagar juros, um juro muito mais alto do que qualquer aplicação em todo o sistema financeiro do país. Então isso foi um agravante decisivo
para que o tribunal emitisse um parecer desfavorável às contas. A atual administração, em 2017, assumiu a prefeitura com uma dívida de 12.800.000. Então é uma dívida muito grande em relação ao orçamento que nós temos. Então eu acho que nada mais, não diria justo, mas nada mais prático do que a gente acompanhar esse parecer do tribunal, porque o tribunal é que tem a equipe técnica, eles podem fazer um parecer muito mais técnico. A nossa decisão aqui é uma decisão política, mas não teria cabimento diante dessas irregularidades aqui, mesmo politicamente, a gente votar contra o parecer do tribunal. Acho que seria uma incoerência, né? Porque os números não deixam dúvidas, né, da situação desastrosa que esse governo deixou as finanças do nosso município. Então, também o meu voto será de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Olha, se tratando de Tribunal de Contas, não é uma situação fácil para o gestor. Você assume a prefeitura, o pessoal faz a campanha, senta na cadeira e não é fácil. Quem já foi prefeito, quem acompanhou, sabe que às vezes você pode ser punido por irregularidades de seus assessores. Porque o prefeito não entende de todas as áreas, não vai entender de saúde, de educação, das peças orçamentárias. O prefeito não consegue fazer a distribuição de uma peça orçamentária. Quem é responsável é o técnico, é o contábil. E aí, por um erro por uma pedalada da técnica, quem responde é o ordenador de despesa, é o prefeito. Então, é muito fácil cobrar o governo também, o prefeito, por que não anda logo, por que não compra, tem dinheiro, mas não compra, tudo na prefeitura burocrática, tudo demora porque todos os prefeitos têm receio do Tribunal de Contas. Quando você faz uma compra, você tem que estar dentro de uns procedimentos, de uns processos. E nem tudo dá para se fazer da forma correta. Então, há alguns erros na administração que, às vezes, o prefeito, por causa da emergência, vai comprar um medicamento, você é obrigado a deixar de fazer alguns procedimentos. E isso, o Tribunal de Contas apoia, aprova, aponta e emite um parecer desfavorável. Por isso que a Câmara tem que ter muita habilidade na hora de avaliar os critérios, porque se fossem alguns apontamentos, algumas irregularidades que fossem tranquilos, sanados, como a compra de emergência de medicamento, aí você vai lá, analisa, os medicamentos estão dentro dos preços, a referência é a mesma, então não teria problema, vamos. E não tem problema, o vereador não é obrigado, o vereador tem um voto imune. Nós somos livres de todos os conceitos e os jeitos, nós não somos obrigados a acompanhar o Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas. A gente pode derrubar sim, como já derrubaram várias câmaras municipais, derrubaram o parecer do Tribunal de Contas por unanimidade. Porque às vezes o Tribunal de Contas vai lá e aponta, olha, o prefeito fez isso, mas os vereadores que estão vivenciando na cidade, só puxa, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui foi porque estava faltando medicamento, ele atropelou algumas coisas, não precisava colocar remédio, era uma compra emergencial, então isso aqui era um pneu que falhou, e aí a pessoa acabou comprando lá, mas a gente foi, nós apuramos o preço, não teve superfaturamento. Então tem essas maneiras de poder votar contra o Tribunal de Contas. No caso disso aqui, ficou praticamente impossível, porque as contas só aumentaram, não houve nenhum sinal de equilíbrio financeiro, então fica difícil. Tanto que o prefeito da atual gestão, o prefeito Sérgio, em 2017, ele cometeu várias irregularidades, e algumas coisas que inclusive vieram a ser julgadas nessa Câmara Municipal. E nós votamos, os 5 vereadores que votaram, nós aqui, eu, o Bruno, o Lula, o Antônio Frauzino e o Zé Estevam, nós votamos contra o Tribunal de Contas. Nós votamos contra os apontamentos. E aí, futuramente, no mesmo ano, o Tribunal de Contas deu parecer favorável ao prefeito. Não porque foi a favor dos erros que o prefeito cometeu. O que o Tribunal de Contas entendeu? Bom, o prefeito errou. Os erros dele dá para relevar. O que sinalizou, o que pesou para a aprovação das contas do governo Sérgio em 2017 foi o equilíbrio financeiro, que é uma dívida de 12 milhões, ele pagou 5 milhões no primeiro ano de mandato. Então o Tribunal de Contas entendeu que estava havendo esforço para haver um equilíbrio financeiro. Então por isso que o Tribunal de Contas aprovou isso. Então eu penso, essa é uma opinião da minha parte, eu acho
que, dependendo da irregularidade, dá para se votar contra o Tribunal de Contas. Mas nesse caso, 2015, 2016, com relação ao déficit, né, não tem como votar contra o Tribunal de Contas. Essa é a minha fala, e só dizendo que não é fácil ser presidente de Câmara e não é fácil ser prefeito. O ex-presidente Biel está por aqui, a Rosângela também já foi presidente, a nova vereadora Karina já foi presidente, o Paulo de Oliveira já foi presidente. E não é fácil. Para você comprar pó de café, você tem que fazer 3 cotações. Eu estou aqui para comprar... Veja um exemplo que está acontecendo na Câmara Municipal. Eu preciso colocar 3 câmeras para poder fazer a transmissão pela internet. É uma câmera aqui do lado esquerdo, uma câmera que chama Speed Down, uma outra câmera aqui na minha direita e uma na nossa frente, que é para fazer a transmissão de câmera. E comprar um computador e colocar uma edição de imagem, coisa que o Big muito bem entende. Eu iria gastar aí mais ou menos de 25 a 30 mil reais para esse equipamento de comunicação aqui. Para fazer um estúdio de gravação e tudo mais, TV câmera, rádio câmera, para dar mais transparência para vocês. O projeto que eu ia gastar custava mais ou menos 30 mil reais. Mas para eu comprar isso aí, eu tenho que discriminar qual é a câmera, qual é o fio, qual é o conector, qual é a placa que vai usar. Eu tenho que discriminar item por item. E para eu fazer essa discriminação, eu preciso de um projeto. O projeto custa 16 mil reais. Eu estou desde julho brigando para ver se eu encontro alguém para que faça esse projeto mais barato. Agora, eu não acho justo a gente pagar 16 mil reais em um projeto para eu comprar 3 câmeras e um computador. 16 mil reais para um projeto. Que eu preciso 3 câmeras, um computador e os cabos. Cadê o princípio da economicidade? É aí que entra o Tribunal de Contas. Por que eu tenho que pagar o projeto? Porque o Tribunal de Contas tem que falar assim, olha, cadê o projeto? Está aqui para me dar oferecer, senão eu vou ser, as minhas contas serão reprovadas. Então eu estou buscando outros meios. Eu não deixei, eu até quero avisar os vereadores que a gente não vai comprar os equipamentos de comunicação esse ano. A gente vai devolver o dinheiro para o governo para que a gente possa fazer de uma maneira mais correta e eu não vou pagar 16 mil reais num projeto para comprar 3 câmeras no computador. A gente vai achar uma outra solução, nós vamos achar aí uma descrição técnica para poder comprar da forma econômica. Então não é fácil. Para ser presidente de Câmara e prefeito tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, porque para ter, e a diferença é que o presidente de Câmara, quando ele vai ser julgado, e as contas não vêm para a Câmara, as contas é julgada e tchau. Encerrada a discussão, vamos proceder à votação, esclarecendo essa presidência que se trata de uma matéria que exige para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Segundo o que dispõe o inciso 2º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal. Segundo a regra da letra A do inciso 17º do artigo 9º da Lei Orgânica, o parecer do Tribunal só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Esta presidência esclarece que o vereador que votar a favor das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício do ano de 2016 estará sendo contra o parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O vereador que votar contra a conta da Prefeitura Municipal do exercício 2016 estará sendo a favor do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhores vereadores, as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Pelões referentes ao exercício financeiro de 2016 está em votação. Lembramos que quem votar contra está a favor do tribunal. Vereador Luiz Estevam, quem votar contra, o senhor Vanderlei entendeu, né? Quem votar contra está a favor do tribunal. Quem votar a favor está contra o tribunal. Como vota o vereador Antônio da Silva Pedroso? Eu acompanho o parecer do tribunal, presidente, na conta de 2016. Como vota o vereador Antônio Marques Frauzino? Como vota o vereador Bruno Fernando Ferreira? A favor do parecer do tribunal. Como vota a vereadora Karina Celeste Monga? Acompanho o parecer. Como vota o vereador Hélio José Viana Gonçalves? Acompanho o parecer. Como vota o vereador José Estevam Franco? Acompanho o parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Como vota o vereador Luiz Estevam da Silva? Acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Paulo Sebastião Bueno? De acordo com o parecer do tribunal. Como vota a vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro? De acordo com o parecer do tribunal. Contra.
Como vota o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira? Contra. E eu acompanho também o parecer do Tribunal de Contas. Nessa votação das contas, o presidente vota. Tendo em vista que a votação teve o resultado de 11 votos favoráveis e 0 contrários, portanto inferior a 2/3, que o quórum necessário para a rejeição do parecer, essa presidência, nos termos do disposto da letra A do inciso 17º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, declara aprovado o parecer de contas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e rejeitada as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Pedões no exercício financeiro de 2016. Nos termos do disposto da letra D do mesmo dispositivo legal, determino que o parecer do Egrégio Tribunal de Contas, assim como o Tribunal, como decreto legislativo a ser editados, sejam publicados na forma regimental, bem como determinam o encaminhamento ao Ministério Público. Coloca a tribuna à disposição do vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presidente, fala daqui mesmo. Permitido, vereador? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente e internautas. Presidente, vereadores, eu queria só fazer uma observação. Eu tive com o Jorginho conversando, o nosso secretário de obras, e recebi algumas notificações de alguns moradores daquela rua que está em obra, que é a rua José Bueno do Prado. José Bueno do Prado. Santa Maria. Até tem um morador aqui que é o Zui, me desculpa, Zui, de falar Zui. Jesus. E os moradores lá estão tendo dificuldade. Agora, porque acabou as aulas, acho que essa semana é a última semana de ano letivo, e os ônibus lá também estão tendo dificuldade, porque o que aconteceu? Eles começaram o serviço, até o vereador José Estevam esteve lá, o vereador Pedroso também comentou comigo, e acredito que mais vereadores aqui devem ter ido lá. A obra, o Jorge falou que a empresa foi notificada já. O serviço que está sendo feito de má qualidade. Nós não somos engenheiros. Se os nobres quiserem me acompanhar na fala, está permitida a palavra. E as pessoas estão sendo lesadas pela não entrar com seus veículos em suas residências. Porque a guia, eu sei que depois de fazer o recapeamento, vai ser nivelado no tamanho normal. Mas o que acontece? As guias que foram feitas já, as guias foram feitas tortas. Até o secretário Paulo, em uma reunião que eu tive com o Jorginho conversando, e o Paulo Afonso chegou também nesse bate-papo e acompanhou. Disse que já foi notificado o BI, que é o secretário também, que é assistente de obras, já foi notificado. Então, essa é a minha ressalva perante esses moradores que me procuraram. Se os novos quiserem acompanhar a palavra, está ali. Vereador, eu estive lá também, acompanhei, deparei com algumas coisas irregulares lá. Eu não estava no dia que eles estavam começando aquela obra lá, eu cheguei no dia seguinte, já tinha começado. Mas eu peguei um conhecimento de alguns moradores de lá, e na qual que tem procurado que alguma coisa ali estava errada. Na qual Vossa Excelência acabou de dizer que o Jorginho teve acompanhando também e notificou essa empresa para regularizar lá e até quebrar com umas guias lá e refazer de novo, que está inadequada, não só aquelas guias como outras que estão lá, aquelas caixas lá na qual tenho acompanhado muito bem. Eu que trabalhei numa construção civil, entendo um pouco de construção civil, e achei uma coisa ali que, no meu ponto de vista, não está legal. Aquilo ali vai dar problema, senhor presidente, daqui a algum tempo, e a prefeitura vai ter que tirar, dos cofres públicos para refazer alguma coisa que está inadequada naquele local. Só terminando a minha fala, presidente, queria também aproveitar que está aqui os motos taxistas, já foi aprovado alguns dias atrás o projeto que a gente votou, onde teve a discussão com alguns mototáxis que vieram aqui presente, mas eles estão questionando algumas coisas que não ficou tão adequada da forma deles. Permita a parte, vereador, eu queria até dar uma sugestão a ele, mesmo que, se o prefeito já sancionou a lei que nós votamos aqui, fazer uma comissão entre vocês, sentar lá com ele lá, porque nós já fizemos, o projeto ficou aqui na casa aqui por vários meses, já foi feito reuniões,
foi votado, foi aprovado, vai lá para o prefeito sancionar. Ele já sancionou a lei, através do jurídico dele, tiver jeito de fazer alguma outra coisa que possa ajudar o DAX, vocês, nessa casa, pode ter certeza que não há que não vai ajudar assim como. Isso que eu queria dizer. Obrigado, vereador. Só para encerrar a fala do nobre vereador Pedroso, então é isso. O que depender da casa, de todos os vereadores, a gente está pronto para ajudar vocês, né? Já foi adequada de uma forma que a gente discutiu, mas ficou algumas coisas que vocês não aceitaram. Então eu acho que é legal que vocês também procurem o Poder Executivo através do prefeito, né? E o que a gente puder ajudar, a gente está firme. Eu queria aproveitar também, presidente, e cumprimentá-lo. Na última semana nós estivemos, alguns vereadores, os que puderam, estiveram presentes na formatura. Aqui está o nosso diretor Paulinho, da Nelson Camargo, né, onde foi uma formatura muito bonita. Parabéns e desejar, Paulinho, em nome de toda a educação, que infelizmente a educação nem todas as sessões estão presentes, mas você sempre presente aqui, que leve esse agradecimento à educação de Bom Jesus, que é uma das melhores educações da região, né? Sabemos que tivemos dificuldades no ano letivo, com as dificuldades que as escolas enfrentam, mas que leve o nosso abraço, desejar um Feliz Natal e um ótimo 2020 a você e toda a educação de Perdões. E também aproveitando presente aqui também o nosso amigo Abílio, que já foi vereador, nesta data de hoje, um grande amigo nosso, né, Abílio? O Abílio, acho que começou quase na igreja dele, na parte evangélica, o seu João de Souza, onde nós fizemos um minuto de silêncio, presidente. Uma pessoa que era um senhor de idade, e fez uma história de Perdões. Muitas vidas foram salvas através da palavra dele. E eu prestei atenção no que o Deco falou para mim ontem, Deco. Aproveitando esse gancho, quando a gente faz alguma coisa para alguém, esse alguém com certeza sofre e ganha com isso. Então o seu João de Souza é isso, ele foi uma pessoa que ensinou, né, Bíblia? Então levo um sentimento para toda a família, né, presente. Por minha parte é só, presidente. A tribuna está à disposição da vereadora Karina Celeste Moura. Boa noite, presidente, população presente, internautas. Pegando o gancho do Hélio para falar sobre as escolas, presidente, a escola do Rosende, se não der um jeito naquele muro, vai cair em cima da cabeça das crianças. Só não vai cair agora quem entrou de férias. Mas o negócio está feio lá. Com tanto dinheiro sobrando, não faz um muro das escolas, não dá prioridade às nossas crianças, mesmo que a escola seja estadual, as nossas crianças são municipais, nossas crianças são daqui. Então a gente tem que se atentar a essas coisas. Porque senão depois que acontece alguma tragédia aí, não adianta reclamar ou falar que não foi avisado. Porque tá feio, o pessoal tá reclamando. Também da rua Carmine Pugliese, tem o vereador Zé Estevam que é de lá, tá difícil de trafegar ali, o negócio tá complicado. Mas quem sabe um dia resolve esse problema, né? Só tô deixando esse recado porque a população me cobrou. Falei, não, pode deixar que eu vou falar em tribuna para falar que a gente deu atenção ao que vocês estão falando, cobrando a gente tá, mas acho que é o executivo que tem que ver para poder fazer esse tipo de obra, né? Falando sobre os projetos que entrou hoje, presidente, que eu acho que a gente vai ter mais uma sessão para que possam ser votados. Projeto 62, dispondo sobre reajuste dos secretários municipais de Bom Jesus Perdões. O que na justificativa diz, servidores públicos, eles não são servidores públicos, eles são agentes políticos, não são servidores públicos. Então, são cargos de comissão. Então, o erro já está aí. Então, já quero deixar claro isso, que o projeto também vem incompleto, não vem com impacto na folha. Como todos os projetos que vêm aqui, vem sempre faltando alguma coisa. Então, sem impacto de folha. O que precisa desse impacto de folha? Porque o executivo não pode fazer nenhuma medida de despesa pública que fere a Constituição Federal ou a responsabilidade fiscal. Ele tem que garantir o impacto, ele tem que garantir que isso não vai afetar o orçamento público. Mesmo que ele fale, não, isso não vai afetar. Ele tem que provar, ele tem que mostrar isso para a gente, tem que vir colocado no papel. Tanto é que ele retirou o projeto da criação do cargo das recepcionistas e dos advogados. Então, se retirou sem justificativa, porque não passou justificativa para a gente, alguma coisa teve. Então, se esses agentes públicos devem ou querem, assim como o executivo, ter um reajuste, ele tem, sim, que mostrar o equilíbrio municipal. Ele não pode, a gente tem que provar para a gente que o
equilíbrio municipal das finanças vai estar equilibrado, e isso não veio. Até eu estava puxando ali, em relação a isso, tem uma decisão do STJ que se diz, garantir o equilíbrio fiscal, e foi julgado. Ele tem que fazer, se possível, e provar se isso é possível. Então, se ele não provar se isso é possível, os agentes políticos, que são os secretários, pode até ser aprovada a lei, mas isso fere o flagrante da legalidade, e é ilegal perante aos fatos que ele não justifica para nós. Sem folha, então já estou deixando claro aqui, o meu parecer é totalmente desfavorável. Não vou pedir nada, não vou fazer nada, a gente já vai fazer o parecer desfavorável. Porque eu acho que o muro caindo na cabeça das crianças, secretários, agentes políticos, não tem que ter aumento agora no final do ano, na última sessão, um projeto apresentado ontem, hoje, não sei, porque foi lido hoje. Então, já para deixar registrado isso daí. Em relação ao projeto também dos 5 milhões, Parque Hortência, Travessa Bélgica, o dinheiro que eu falei para vocês, que não fez a obra lá porque não quis, estou falando isso de novo, não fez porque não quis, que está querendo tirar, mudar. Lógico que o prefeito não está atrapalhando em nada aqui, quer comprar ônibus para atender as crianças, na qual as crianças do município estão sofrendo muito com o transporte, mas o dinheiro está em caixa, os 750 mil está lá. Se fosse para revitalizar a Travessa Bélgica, já teria feito. Por que agora pode fazer e antes não podia? Então quer mudar o projeto dos 5 milhões. Para mudar o projeto de 5 milhões, não é mudar aqui. O que está garantido lá no Finisa? O que está lá no Finisa? É um outro tipo de projeto. Não é esse projeto de agora. Então, se for para mudar, tem que mudar lá do começo. Então, meu parecer, já estou avisando, presidente, desfavorável. Porque se tem dinheiro em caixa, nesse negócio de 5 milhões tem tanto dinheiro, para quem vai fazer um financiamento para deixar para a próxima gestão? Então, não tem um porquê. Isso é balela, de falar que não tem dinheiro, que vai pegar os 5 milhões para fazer isso, fazer aquilo. Tem tanto dinheiro, tem uns 9 milhões que estava em caixa, então não precisa. Então, isso não vai mudar em nada. No meu parecer é desfavorável. Segundo ele, depois ele vai mexer, vai comprar os ônibus para ajudar para fazer o transporte das crianças. E deixando uma dúvida também, a deputada que veio aqui, que ia comprar um ônibus para a PAI, o que deu? Veio aqui, se apresentou para as mães, a deputada do PSL que ia garantir um ônibus, a gente não teve nenhum tipo de resposta, que as mães estão me cobrando também. Mandou 50 mil só. Tá. Então ela mandou 50 mil, comprando outro pneu. Fica difícil. Então, isso que é difícil, né? Vem a deputada aqui, fala, faz isso aqui, vai comprar um ônibus, isso aí manda 50 mil, que atrapalha, porque as mães estão perguntando desse ônibus. Então, infelizmente, esses 50 mil não vai dar para comprar ônibus, não. Obrigada, deputada, mas tem que vir mais, senão não vai conseguir, não. E sobre o projeto da regularização das edificações, presidente, esse projeto foi apresentado por nós. Então, a prorrogação, como eu falei com o Paulo, que é o relator da nossa comissão, eu acredito que esse projeto deve continuar como estava, somente prorrogando, porque foi a Câmara que apresentou esse projeto, não é executivo. Então, que continue, sim, o projeto, mas com a prorrogação dada pelos vereadores, que a lei foi feita por nós, que possa permanecer, não pelo executivo. Eu acho que aqui a minha fala é só isso, presidente, que eu acho que nós teremos uma próxima sessão, que não vai dar para justificar muita coisa, os projetos já irão para votação. É isso que eu tenho que deixar registrado. Só uma parte. Quando Vossa Excelência fala da Rua Carinho Progresso, parece que já tem 120 mil reais aí já carimbado. Esse ano vai sair o recapeamento lá, mas para o ano que vem tudo leva a crer, assim o Poder Executivo disse que vai recapear Carinho Progresso. Agora, o muro da escola, acho que a gente aqui precisa cobrar do Poder Executivo, que ali está em perigo mesmo, não tenha dúvida disso. É uma responsabilidade do Poder Executivo, na qual tem que cobrá-lo. É verdade, eu agradeço. Tomara que a rua saia sim, porque o pessoal já reclamou, inclusive com o bueiro que tem lá, né, que quando chove, enche, é um sufoco. Até por mim, a minha fala é só até aqui, presidente. Obrigada, boa noite. A tribuna está à disposição do vereador Luiz Estevam da Silva. Boa noite, presidente, povo presente, internautas. Eu só queria comentar, presidente, a respeito do dia 1º de dezembro, que nós tivemos a nossa cavalhada, com o apoio da Prefeitura, com os trabalhos perfeitos da secretária Ana Lúcia, da realização da Floresta e Ligas, e também a sua correria que fez com que a cavalhada acontecesse. E também queria agradecer em nome do professor Paulinho a todos os participantes que estiveram no dia,
Apesar de ter uma chuva muito forte, choveu muito, mas a cavalhada foi boa e espero que o ano que vem aconteça de novo. Só quero agradecer. Obrigado. Coloca a tribuna à disposição do vereador Bruno Fernando Ferreira. Professor Paulinho tem todos, hein, Paulinho? Na formatura, na cavalhada. Só para deixar aqui registrado, a licitação da Carmine Pugliese saiu. Se eu não me engano, a empresa que ganhou está finalizando a tabela de preços para uma tabela que antes de iniciar as obras. Tá? Eu queria deixar o convite aqui em nome do pastor Abílio e de toda a Associação Cristã Evangélica, que no próximo sábado, dia 14, a partir das 19h30 na Praça de Eventos, vai ter a Noite de Louvor pela Vida. É uma realização da Associação Cristã Evangélica aqui da cidade. E também nesse mesmo dia, no sábado, dia 14, a partir das 9 horas da manhã na Praça de Eventos, tem o GGI de Natal, que é aquele evento que o GGI, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Atibaia e outros da região, vem para fazer um evento para as crianças. Então vai ser sábado a partir das 9 horas da manhã. Com a palavra o vereador Antônio da Silva Pedroso. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão presentes na nossa sessão aqui, ao vice-prefeito Abiel, obrigado pela presença, Abiel, Paulinho, ao Lourão que nos acompanha sempre aqui, não é Zui, Lourão, e a todos vocês, obrigado. E se precisar deste vereador, para que forme a comissão de vocês, para a gente falar com o executivo a respeito do projeto de lei que foi aprovado no mundo daqui. Me encontra aqui na rua, mora aqui em cima, pode procurar. O vereador Pedroso vai estar à disposição para você lá para nós procurar melhorar ainda mais o projeto de lei que nós vamos, certo? Boa noite a todos vocês. Senhores vereadores, bom, deixa eu só falar da remuneração, da correção do salário dos secretários. Eu também acompanho alguns comentários dos vereadores e se existe uma certa rejeição à aprovação da correção do salário dos secretários, é mediante a produção. Me veio na cabeça uma hora que vocês estavam discutindo isso, é uma palavra chamada meritocracia, uma palavra nova que eu aprendi semana passada e veio essa palavra junto aqui. Então, acho que quando as pessoas produzem, né, quando há produção, então a gente sabe que não há resistência. Então, há um certo descontentamento com o trabalho dos secretários na cidade de Bom Jesus dos Pelões. Então, isso não dá motivação ao vereador para estar podendo fazer aí uma certa aprovação. Eu concordo com algumas palavras da vereadora Karina, mas também eu queria colocar uma outra situação que acontece nos governos, não neste governo. Eu coloco numa gestão geral em Bom Jesus dos Pelões. Secretário tem um salário e ele não tem hora para entrar, não tem hora para sair, ele é obrigado a produzir. Então, o prefeito ele contrata alguém, né, na confiança, porque o prefeito não entende, às vezes, da área de saúde, o prefeito não entende da área do esporte, o prefeito não entende da área da cultura, às vezes. Então, para que é o secretário? O secretário vai para resolver aquela posição. Olha, está aqui, a secretária da cultura está com você, a secretária do esporte está com você, é da saúde e não quer problema. Se vira, faz o que você tem que fazer. Então, é assim que tem que ser o secretário e tem que dar conta. Eu tenho percebido, talvez, não sei, eu não quero julgar os secretários, que há tendo sim algumas deficiências na gestão dos secretários de Bom Jesus. E é por isso que eu tenho sentido que os vereadores têm recusado a correção do salário dos vereadores. Mas falando de uma outra contratação, eu quero chamar a atenção para você, cidadão, que às vezes reclama quando o prefeito ou algum administrador contrata pessoas de fora, né? Eu acho que nós temos que nos preparar. Está faltando mão de obra na administração pública. Se nós hoje na cidade falamos assim, quem pode ser um bom secretário da saúde ou secretário da saúde hoje em Pelhões? Nós vamos lembrar de quem já passou. Quem que é alguma pessoa daqui de Pelhões que a gente pode indicar para alguma saúde? Quem que pode resolver aí o problema do esporte? Quem é que é um bom secretário de cultura em Pelhões hoje? Que não passou lá. Eu estou dizendo de pessoas novas, que não passaram. Olha, eu quero inovar.
o prefeito acabou de ganhar, então eu quero colocar um novo secretário de Educação, ou uma nova secretária de Educação. É muito difícil. Se você começar a pensar, vem um ou dois nomes, e é uma aposta. Vereador, só um instantinho. É uma aposta, eu vou conceder a palavra. Então é uma aposta. O que acontece com a gente? Então, a gente fica imaginando nomes, e às vezes o nome que a gente imagina, chega lá, não dá conta do recado. E a gente não tem peça para poder trocar. É difícil. Não estou dizendo que não tem pessoas qualificadas. Existem pessoas com vontade, mas existem pessoas que, às vezes, a gente imagina que aquela pessoa é capaz para aquele cargo, mas não está apto. E de fora, algumas pessoas que são secretários de cidades grandes, que estão acostumados com grandes projetos, com grandes obras, com grandes feitos, eles estão acostumados com um salário maior, salário de secretário de 13, de 14, vem para uma cidade com um salário de 12 mil, de 11 mil, ninguém vai vir trabalhar na cidade de Perdões com um salário de 6.800, somente as pessoas que se sujeitam a isso, que não tem serviço, porque o Biel já foi vereador, foi ex-prefeito, ele não ficou um dia parado, por causa da experiência, por causa do trabalho que ele tem. Automaticamente, quando ele deixou a vida pública, um deputado já foi e pegou o Biel, e hoje ele é assessor de um deputado. Por quê? Porque ele tem capacidade, tem conhecimento, tem experiência. As pessoas boas, as pessoas preparadas, elas não ficam paradas. Ninguém vai fazer convite, ninguém vai convidar. Elas já são convidadas antes de o governo acontecer, já são discutidos o nome daquelas pessoas. Então, as pessoas que estão em casa, é uma boa dica para você que quer fazer uma faculdade, que quer entrar na administração pública. Se prepare, se interesse pela política. Às vezes as pessoas, é muito fácil ficar criticando. Fulano e tal, vereador lixo, prefeito e tal. Mas aí se prepare, faça parte do governo, venha fazer melhor, venha fazer diferença, se candidata a vereador, ganhe uma eleição, senta aqui e se prepare. Um vereador que já passou pela Câmara, ele pode ser um secretário também. Então, às vezes, a gente só pensa em criticar, mas vamos fazer, tem tantas pessoas em Perdões que poderiam ser ótimos secretários, que poderiam ser ótimos vereadores. Então, comece a pensar também na gestão pública, que você pode fazer diferença, nós podemos fazer diferença. Depois fala, mas a gente vai botar os mesmos, porque nós estamos aqui. Eu estou aqui, provavelmente serei candidato à reeleição e vou disputar. Se não ganhar, vou voltar para o Correio, vou voltar para a pintura, tocar minha vida. E se eu ganhar, vou continuar. Não é questão do mesmo. Você que está do lado de fora, você pode também se interessar, se preparar, se capacitar e vir fazer a diferença também. Então, eu defendo sim a reorganização, a correção do salário, mas eu defendo também que os funcionários, que os secretários têm que fazer para merecer, têm que se empenhar e procurar fazer para merecer, que aí eu tenho certeza que as críticas não virão. Com a palavra, vereador, 1 minuto para a gente encerrar. Dinho, só para complementar aí a sua fala, na verdade o secretário ele é os olhos do prefeito, assim, como você disse. O prefeito não tem condições de estar em todos os lugares, então ele nomeia em cargo de confiança os secretários dentro das suas áreas. Mas existe secretário que não atende as pessoas, é uma das principais falhas. Hoje eu cheguei na Secretaria de Esportes para trabalhar, às 4 horas da tarde a secretaria estava com cadeado. Eu sou testemunha que o secretário da pasta onde eu trabalho não fica mais do que 1h30 por dia. Aí ele usa de um professor que poderia estar dando aula de umas modalidades que não tem no esporte hoje para fazer o serviço administrativo. Então, ou seja, está se pagando para o secretário, está se pagando para o professor que não está executando a sua função para fazer o serviço que era para ser do secretário. Então, assim, é um déficit muito grande administrativo. Então, assim, que eu estou falando. Isso um critério. Agora, se eu aposto que se qualquer uma que ligar para a secretária da saúde agora, ela não atende. Mesmo sendo vereador, aposto o que quiser. Qualquer um dos 11 aqui. Agora, pega o telefone e liga, não atende. Secretário da saúde. Podia ser qualquer informação importante ou qualquer necessidade do povo que às vezes liga para a gente poder atender. Para quem que a gente liga quando tem um problema da saúde? Secretário da saúde. Atende? Não atende. Então, um secretário que não atende nem o vereador, imagine aquela senhora ou aquele senhor simples que procura no dia a dia essa pessoa. Então, ou seja, o estrelismo está muito alto. Numa cidade como a nossa, o secretário tem que ser do mesmo nível do povo. Ele tem que olhar no olho das pessoas e atender as pessoas. Nem que seja para falar um sim ou um não, explicando por que ou não. Agora, as pessoas que estão aí como secretário, eles não estão nem atendendo o povo, o presidente.
assim, estamos falando do povo no dia a dia, e eu volto a falar. Pega o telefone, qualquer um dos 11 aqui, liga agora para qualquer secretário. Você vai ver se vai atender. Aí vem aqui, nem que seja um pequeno aumento de dissídio, a gente tem que rever isso aí. 3 anos que a gente tentou procurar, independente de ser situação ou oposição, todo mundo aqui sofreu e sofre muito. Então agora cai aqui para a gente aprovar, eu sou contra. Ok. Não, presidente, eu quero só completar a frase do Deco. Assim, infelizmente, alguns secretários vão pagar pelos maus. Tá? Sim, porque tem secretários, sim, Deco, que até nos atende, mas tem uns que não atende mesmo. E outra coisa, que nem o Deco falou de secretários que fica 1 hora, 2 horas no local, eu não sei quem são os secretários. Mas tem secretários que vêm 3 vezes por semana trabalhar para ganhar 6.800. Tudo bem que é 3% de aumento, tá? Eu acho que 3% é pouco para os funcionários públicos que trabalham todos os dias 8 horas. Mas para secretário, eu acho que teria que repensar mesmo essa casa de leis. Muito bem, Rosângela. Retificando o pedaço da minha fala, só para terminar. A Ana Lúcia já me atendeu e o Jorginho constantemente. Eu só queria falar uma coisa para vocês. Quando eu peço para alguém passar e fazer inscrição com vocês, é para vocês fazerem uso da palavra. A gente sabe que quando o presidente fala é para encerrar a sessão. Então, da próxima sessão, vamos atender ao regimento. Quando a gente faz a inscrição, fale, vereador. Vai para falar e fale mesmo, você tem o direito de falar. Quando a gente for encerrar, senão a gente começa a fazer um novo debate novo, e aí os vereadores que falaram perderam a vez, ok? Vamos cumprir o regimento. Mas o senhor está correto com o senhor falou, o senhor está coberto de razão, só deveria ter usado a palavra para falar isso para ele. Com relação ao impacto, nobre vereador Carmen, eu vou pesquisar isso aí, eu quero entender o que a senhora falou sobre o impacto. Eu acho que o INPC não dá impacto, porque é correção normal, o impacto não tem como colocar, porque ele muda, né, ele oscila, então não dá para fazer o impacto financeiro no dia. Mas a gente vai tratar esse assunto e aí a gente vê o que a gente faz nas reuniões. Senhores vereadores, eu queria só dizer uma coisa sobre a inauguração da UBS, da Unidade Básica de Saúde na Travessa Bélgica, no último sábado. A gente agradece a presença de todos que estiveram presentes, desejo que a administração consiga fazer a manutenção, e eu tenho que ser justo aqui, né? Muitas pessoas criticaram na internet que essa gestão não atribuiu às pessoas que fizeram parte disso, que conquistaram, na gestão do Maceio Biel, que está presente aqui, fizeram esforço para que isso acontecesse, mas é como a gente fala, devido à burocracia, devido às demandas, às licitações, ficou impossibilitado de inaugurar no governo passado. Esse governo pegou a gestão e aí correu também para que essa obra pudesse ser inaugurada. Então o mérito é de quem viabilizou, quem conseguiu em Brasília, e também de quem inaugurou, e também de quem vier na próxima vez e poder fazer a manutenção. Que inaugurar é simples, né? A questão agora é dar a manutenção. Os mototáxis, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que nós estamos à disposição, se precisar fazer uma revisão, se partir do governo, sentem com o governo e ver o que precisa, que a Câmara já fez a parte dela, nós aprovamos e agora o projeto está na Prefeitura. Então, sentem com o governo, marquem com ele e conversem para ver o que é melhor para vocês. A casa está sempre à disposição de vocês. Os vereadores, sempre que vocês nos procuraram, sempre temos atenção a vocês. Cumprimentar o Luca, que teve aí, foi parabenizado. Fique de pé, Luca, por favor, para todo mundo te ver. O Luca recebeu um prêmio na escola por fazer aí uma produção de rádio, e a gente agradece e sabe que está sendo um novo talento na parte da comunicação aí. Obrigado, Luca. E eu queria consultar os vereadores. A gente temos 2 datas para fazer a próxima reunião, a próxima sessão. Tá? Nós temos a sessão na próxima segunda-feira, às 17 horas, ou então a gente deixa para a próxima terça-feira, às 19 horas. Eu queria acordar com vocês aqui agora para a gente definir isso hoje, já sair daqui definido. Claudinho, seria possível fazer as 2 sessões no mesmo dia? É uma sessão só. Eu queria colocar em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso, 17 horas da segunda-feira ou 19 horas da terça-feira? 19 horas da terça-feira. 19 horas. Antônio Marcos Flauzino, 17 horas da segunda-feira ou 19 horas? Mesmo dia de sempre. Terça-feira. Bruno Fernando Ferreira. 19 horas vocês. Terça-feira. José Guilherme Gonçalves. Dá para ganhar ainda. Terça-feira ou segunda-feira, às 5 horas? Para mim, os 2 horários, tranquilo. Fala um, vereador. Defina. Eu não vou votar, vou deixar. Zé Estevam Franco. Terça-feira. Terça-feira. Karina? Abstenção. Ô Lula? Terça-feira. Terça-feira. Paulo Sebastião Bueno? Terça-feira ou segunda?
Rosângela, terça-feira ou segunda? Tanto faz como tanto fez. Então aqui, ó, para a maioria já deu, então, próxima sessão, terça-feira, ok? Você não encontrou não, mais terça-feira. Desculpa. Então, não havendo mais nada a declarar nesse tratado, declaro encerrada a sessão.